o tema de hoje, dessa live, é um dos temas que eu tenho conseguido ter mais resultados. Claro que o bloqueio emocional, mindset, network, gerar valor, são coisas que eu tenho feito com muita excelência e tenho tido resultados. Mas esse tema de hoje é o que eu tenho mais, é o número 1. Eu vou falar hoje sobre mentalização. Hoje eu vou falar da mentalização de coisas que eu faço que eu normalmente não tenho falado. Mas que eu faço, mas eu não falo. Porque eu preciso de um momento específico para poder falar. Eu não posso ficar falando todos os códigos só por falar aí nas redes sociais. Eu preciso realmente passar alguns códigos para as pessoas que realmente têm interesse. E que realmente fazem por onde, entende? Por exemplo, numa live num sábado, 5 horas da manhã. Meu Deus do céu, vocês precisam realmente que eu dê códigos que eu não passo na internet, normalmente, né? Não acreditei de ver um crente fazendo isso. Engraçado, né? Que a mentalização é algo que Jesus praticou, mas só que os cristãos, por deixarem de conhecer, a ignorância, né? Deixa de conhecer um assunto, deixa de poder usufruir de algo tão poderoso. Eu fiz quando fui tirar a CNH e foi muito louco. Lembra, Felipe? Lembro, te chamei no Telegram e você me ajudou. Lembro sim, Gisele. Lembro sim. A Gisele estava lá na hora da prova e me chamou, falou, Felipe, eu estou ansiosa, estou tendo um ataque de ansiedade. Eu calmei ela, eu falei, dei algumas dicas para ela e ela foi lá e fez, passou na prova e agora é só alegria. Então, pessoal, primeira coisa, por que as pessoas resistem à mentalização? O povo sofre por falta de conhecimento, de entendimento. É isso mesmo, Cissa. Exatamente isso. Estou mentalizando por esse fim também, Gisele. Boa. Então vamos começar então o que resiste à mentalização. Vamos falar primeiro o que é mentalização e depois o que resiste. A mentalização é você ter uma capacidade de, através do seu pensamento, imaginação, visualização, você alcançar resultados. Então, por exemplo, eu quero passar na prova de motorista, né? Naquela prova que tem. E aí, então, eu começo a mentalizar, eu entrando no carro, eu conversando com o instrutor, eu pegando no volante, ligando o carro, eu sob controle, eu controlando as minhas emoções, controlando os meus pensamentos, isso tudo eu visualizando antes da prova. E aí então, quanto mais riqueza de detalhes eu tenho nesse pensamento, nessa visualização, ou até mesmo se eu escrever aquilo que eu quero mentalizar, aquilo que eu quero visualizar, e verbalizar também, eu estou dirigindo, eu estou indo fazer a prova, eu estou passando pela rua, eu tenho um controle para poder fazer a prova do estacionamento, eu tenho um controle para fazer a rampa, tá tudo certo, eu estou feliz, eu estou em paz, eu tenho controle do que eu estou fazendo. E você fazer esse exercício de mentalizar, visualizando, falando e escrevendo. Você pode ter certeza que no dia da prova você vai passar. Ah, Felipe, mas como assim? É o seguinte, nós temos um poder sobrenatural que Deus nos deu, que é a imaginação. Você me chamou a atenção quando falou com o Pablo em um vídeo do YouTube falando sobre mentalização. Exatamente, tem um vídeo lá. Inclusive esse vídeo meu e do Pablo, depois da Fabiana Mello, né, que é youtuber conhecidíssima, depois de um vídeo do casamento que o Pablo fez, o meu vídeo é o terceiro vídeo mais visualizado do canal dele, de convidados. Desse tema de mentalização, né? Então, assim, eu fico muito feliz do vídeo ter tomado essa proporção, já passou dos 40 mil visualizações, um vídeo que eu fiz com o Pablo, e lá a gente fala sobre esse poder da mentalização. E a mentalização é isso, é você criar uma ponte. Felipe, cientificamente, o que significa isso? É o seguinte, fala, Brunão, foi o primeiro vídeo que eu vi seu, legal. Então, olha só, cientificamente existe a física quântica. Quando vi, fui logo procurar no YouTube. Legal, muito bom. Então, olha só que legal.
cientificamente é comprovado o poder da mentalização. Porque é o seguinte, quando você pensa em algo, você movimenta moléculas no seu corpo. Eu não sei se você sabe, mas nós temos moléculas positivas e negativas. Normalmente nós temos mais moléculas negativas do que positivas. Por isso que a gente tem uma tendência muito grande de ser mais negativo do que positivo. Então, por exemplo, se você for pegar no seu dia a dia, durante a semana, durante o mês, você vai ver que você tem uma tendência muito mais de ser negativo do que ser positivo. A mentalização é um exercício para você movimentar essas moléculas positivas no seu corpo. E aí, quando a gente começa a entrar nesse caminho de moléculas positivas e negativas, a gente entra na questão da física quântica. Se você quiser, você pode pesquisar no YouTube, ver vídeos sobre física quântica. Eu não quero falar de termos técnicos aqui que não traz efeito nenhum. Eu vejo gente aí na internet falando termos difíceis, né? E não sei o quê, e papapá, parte do cérebro, e começa a falar o nome das partes do cérebro. Isso não traz nada, isso não muda nada na sua vida. A gente tem que ser prático. Felipe, por que é mais fácil ter pensamentos negativos? Justamente por causa dessas questões que nós somos mais moléculas negativas do que positivas. Nós temos uma predisposição de sermos negativos, se tratando da parte científica e bio, que é o quê? Se tratando do nosso corpo, da nossa química. A gente tem um componente na verdade, nós somos feitos de um componente chamado cromo. E o cromo por si próprio é negativo. Por isso que a gente tem essa tendência de sermos negativos. Claro que tem a parte espiritual, que são os ataques, né? Na Bíblia fala que o inimigo, ele é como um leão que está à nossa espreita, né? Querendo nos devorar. E que na Bíblia também fala dos dardos que voam de tarde, de noite, de dia, nossos pensamentos. Então, uma vez que você se torna filho de Deus, o diabo não pode botar a mão em você. Então, ele joga pensamentos. E, normalmente, esses pensamentos vêm sempre na primeira pessoa. Então, a gente tem uma predisposição de sermos negativos, cientificamente falando. Segundo, é a parte espiritual. Dardos inflamados que voam de tarde, de noite, de dia. Então, se a gente for botar na balança, o lado negativo nosso é muito maior. E aí tem a questão também de pessoas com quem a gente se conecta que já são pessimistas, notícias que a gente fica recebendo diariamente que já são negativas. Por exemplo, o sensacionalismo, né, da televisão brasileira. Morte, crime, pai matou o filho matou o pai. Esses jornais que usam de coisas negativas para ter audiência. Eu não sei se você sabe, mas existem alguns gatilhos que a mídia usa para chamar a sua atenção. E no Brasil, esse gatilho do sensacionalismo, de falar coisas ruins, por exemplo, morte, e no setor tal é mais perigoso, e lá causa morte, o homicídio no Brasil, o homicídio nos bairros, os acidentes de moto, e aí então isso chama a atenção das pessoas. Então você vai juntando. Cientificamente, você já tem uma predisposição de ser negativo. Espiritualmente, você já tem uma predisposição para ser mais negativo. E aí a gente está na cultura brasileira que usa esse gatilho do sensacionalismo, da dor, da morte, da perda, para chamar a sua atenção. Então você é rodeado de coisas negativas. Por isso que eu não vejo mais televisão. Por isso que eu não vejo o jornal, essas coisas. Por quê? Esses são gatilhos que fazem você prender a audiência e você fica sendo manipulado por esses sentimentos. Então, pronto, aqui a gente já tem uma leitura. Vamos falar mais de uma leitura. Felipe, por que a gente é tão negativo? Você vem de uma cultura brasileira, você vem de uma cultura que ela tem uma predisposição de ser mais negativa, por mais que o brasileiro ele é um povo para cima, um povo, vamos dizer, um povo guerreiro, um povo da luta. O Brasil é um povo muito guerreiro. A nação brasileira, nós somos um povo guerreiro. Se você for pegar a forma e a mentalidade, né, principalmente da questão política no Brasil, e aí toda essa carga negativa que os políticos brasileiros, não estou falando de partido político, estou falando de uma cultura política, uma política que
fica extorquindo o povo. A gente trabalha 5 meses do ano só para pagar impostos. O governo ele manipula a nação, cobrando impostos abusivos na gasolina, nos alimentos. Só contar uma coisa para vocês. Eu moro aqui na Alemanha há mais de 10 anos. O preço da gasolina na Alemanha é o mesmo de 10 anos atrás. Eu cheguei aqui na Alemanha em 2008, na verdade, mudança em 2009. Na verdade, a primeira vez que eu vim na Alemanha foi em 2007. O preço da gasolina, ele é o mesmo de 12 anos atrás. E isso é incrível. Não existe inflação praticamente aqui. Claro que existe em porcentagens mínimas. Mas só que o preço da comida é o mesmo, o preço da gasolina. É claro que muda algumas coisas. Mudou a energia, o valor da energia, mudou... o aluguel também mudou, aumentou. Mas é o seguinte, ele é proporcional à quantidade do aumento também do salário mínimo. E no Brasil é tudo distorcido, é tudo contrário. É muita corrupção. Eu estava lendo, eu não sou partidário, né? Eu não tenho nenhum partido político. O meu partido é o Brasil mesmo. E eu estava vendo que o Bolsonaro conseguiu arrecadar mais de 67 milhões de reais de coisas, de impostos, né? Enfim, eu estava dando uma lida ontem, eu sempre dou uma lida nas coisas do Brasil. Então, assim, essa cultura brasileira faz com que você seja mais negativo. Então, se você for olhar o quadro da negatividade dentro do Brasil, da cultura, fisicamente falando, cientificamente falando, espiritualmente falando, todos nós brasileiros, nós temos uma predisposição de sermos negativos. Você pode ver que as pessoas não têm uma tendência de serem positivas. Vamos colocar, de todas as pessoas com quem você se conectou durante essa semana, eu tenho certeza que você ouviu mais fofoca, intriga, briga na família, briga no trabalho, inimizade, gente não sei o que, é do ministério, é da igreja, é não sei do que, é do terreiro de macumba. Você pode colocar tudo, só tem treta, é só treta 24 horas. E aí a gente começa a falar de mentalização, o poder da imaginação. Como que você vai conseguir furar essa bolha? E aí a gente mora aqui num ponto, né? A gente chega aqui num ponto, a gente bate num ponto dessa questão da alienação. Fala, Matheus. Depois você assiste essa live, viu, ô Matheus, o comecinho dela. E aí então a gente chega nessa questão da alienação. Você precisa furar uma bolha. Você precisa furar, se tratando espiritualmente, fisicamente, cientificamente, politicamente, todas essas mentes. Você precisa furar essas bolhas para você poder chegar no nível de mentalização que eu chamo de mentalização madura, de maturidade. Você precisa ter uma maturidade na mentalização. Então a gente tem aqui um quadro do porquê que a gente não consegue mentalizar, porque a gente está dentro de uma bolha negativa. Agora vamos furar essa bolha. A gente furou, atravessou e agora a gente vai começar a mentalizar. Vocês precisam entender uma coisa. A mentalização, ela é igual à academia. Acabei de chegar da academia, estava treinando. É o seguinte, quando você chega na academia e você nunca treinou, ou você já treinou, mas parou de treinar, o que acontece? Não tem como você chegar na academia já querendo treinar 1 hora e meia, 2 horas com pesos grandes. É um processo, você tem que começar. E o nosso cérebro, se tratando de mentalização, é como um músculo. Você precisa treinar esse músculo. Olha só, eu saio de uma bolha negativa e agora eu preciso ativar um músculo cerebral. E eu preciso começar a mentalizar, a colocar os pensamentos positivos, trocar o meu mindset, ativar a minha identidade, gerar valor, se conectar com pessoas. E aí então, você muda o seu mindset, você muda sua rede de relacionamentos, a sua identidade ela é ativada, você começa a gerar valor, a sua mente automaticamente ela vai ser colocada num outro patamar de maturidade de pensamentos. No meu primeiro processo de coach, eu tinha muita dificuldade de mentalizar.
É normal o povo brasileiro ter dificuldade de mentalizar. Aqui na Europa, principalmente da Alemanha, qual que é a maior dificuldade dos alemães mentalizarem? É o seguinte, os alemães eles foram criados para viver na força do braço. Então eles passaram por guerras, reergueu o país, e eles instalaram um drive que na força do muque, da razão, do planejamento, eles vão conseguir fazer todas as coisas. E a mentalização é você usar o poder da sua imaginação. Na cultura brasileira, é a negatividade que resiste à mentalização. Na cultura alemã, é essa questão de que eu consigo na força do meu braço. Não tem esse negócio de imaginação. Eu não imagino nada. Eu vou lá, pego a enxada e quebro tudo e construo a parede. É bom você saber o que você pode fazer e conhecer os pontos fortes. Mas deixa eu te falar, é muito mais simples e mais fácil você furar bolhas que resistem à mentalização e começar a entender sobre o assunto. A mentalização, ela é algo poderoso feito para você poder usar. Então a mentalização é o momento que você tem no dia específico, ou dirigindo, ou sei lá, às vezes trabalhando, você começar a usar a sua mente para alcançar um desejo, um alvo e um objetivo. Tirando essa parte da dificuldade e agora começando a treinar a mentalização tem 3 fatores aqui. A mentalização é um conceito. E agora você tem que usar as bases da mentalização, que é a visualização. Felipe, o que é visualização? É você conseguir, através da imaginação, visualizar aquilo que você gostaria. Por exemplo, eu quero ser um homem de sucesso. Eu quero ter um casamento feliz. Eu quero que os meus filhos sejam prósperos, meus filhos sejam sadios e os meus filhos sejam bem-sucedidos. Eu quero morar em tal lugar. Eu quero ter no meu banco até tal data o X valor. Eu quero alcançar esse valor. Então, eu começo a visualizar essas coisas acontecendo na minha vida. Como que é essa visualização, Felipe? Por exemplo, eu consigo, fechando os meus olhos, visualizando a minha vida daqui 10 anos. Como que eu vou estar vestindo, as roupas que eu vou estar vestindo, como que vai ser o meu cabelo, como que vai estar o estado da minha pele, como que eu vou estar fisicamente, se tratando de peso. Eu fecho os meus olhos, eu consigo ver eu viajando com a minha esposa nos lugares que a gente deseja, a gente sorrindo, a gente fazendo piada, brincando, a gente sendo feliz, passeando, ela podendo comprar as coisas que ela gosta, eu dando presentes para ela. Ai, Felipe, credo, que negócio mais louco. Claro que é louco para você. Você nunca nem mentalizou ganhando uma balinha ou um bombom preferido seu? Como é que você vai mentalizar você sendo uma pessoa de sucesso, tendo uma carreira de sucesso, tendo experiências com Deus sobrenaturais, seja no avião, seja na sua família? Como que você vai mentalizar coisas poderosas, sendo que você não começou nem a mentalizar nas coisas mais simples? Então, essas 3 bases da mentalização, primeiro é a visualização. A segunda parte é você poder, de fato, escrever o que você está vendo. Isso vai fixar essa memória, essa visualização dentro da mentalização. Então, presta atenção. Eu estou falando da mentalização. A mentalização tem colunas. Visualização, a escrita, você escrever. Ou seja, eu vou pegar todos os pontos que eu estou visualizando e vou começar a escrever. Se eu mostrar para vocês, eu devo ter umas 6 páginas de visualização. Porque é o seguinte, nem todos os dias você vai estar tão inspirado para você poder visualizar. Então as folhas que você escreve, as linhas que você escreve, é justamente para fortalecer essa visão sua. Então, eu visualizo, viajo na maionese. Eu costumo dizer para os meus alunos, né? A mentalização é você viajar literalmente na maionese. Viaja, mas viaja com detalhes. Depois dessa visualização, eu vou escrever. Você vai transformar, você vai pegar essa visualização e vai colocar no papel.
vai colocar com detalhes, escreve, mas escreve muito, muito. Teve uma vez que eu passei 3 horas escrevendo. 3 horas escrevendo, tá. E não fica esse negócio de pagar, não, na hora. Deixa fluindo. Vai, escreve. Visualizei, escrevi. A terceira parte, que é essa base da mentalização, é você verbalizar. Eu visualizo, eu escrevo e eu verbalizo. Você precisa falar todos os dias qual que é essa visualização que você está tendo. Esses 3 colunas é a mentalização. A mentalização é esse exercício de você visualizar, de você escrever e de você verbalizar. Verbalizar. Por isso que a palavra tem poder. Quando na Bíblia fala palavra tem poder, pode escrever no computador? Pode escrever do jeito que você quiser. O importante é o exercício ser executado. Entende? Visualizo, escrevo e falo. Meu Deus do céu. Isso é o poder do Pai na terra. Se você conseguir acessar esse poder na sua mão, você vai ficar assustado com o que vai acontecer. Porque é o seguinte, você está usando princípios espirituais. Muitas pessoas falam, credo, isso é poder da mente latente. Isso é coisa de gente que não acredita no poder de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho fotos escritas em um mural. Eu vou passar depois para essa parte, viu, Nádia? Mas olha só que legal. O negócio é o seguinte. A visualização, Felipe, pode ser em forma de oração? Pode. Você vai visualizando, falando, em nome de Jesus, eu me vejo assim. Eu ligo na terra e ligo no céu. Eu chamo a existência. Faz uma oração. Entende? Primeiro você visualiza coisas, escreve. Quando você for verbalizar, você faz em estado de oração. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu ligo na terra e ligo no céu. E chamo a existência, ora em línguas. Ora em línguas. Nossa, isso é poderoso demais. É porque os crentão só fica na parte sim, espiritual, Se falar de visualização, escrever e verbalizar, isso não tem nada a ver com aquilo que eu aprendi na igreja. Larga de ser bobo, meu filho. Para de ser religioso, pelo amor de Deus. Meu Deus, Jesus Cristo. Visualizar, escrever e falar. É isso aí. Isso é a mentalização. Eu nunca falei com tantos detalhes assim para vocês. Então, vocês precisam... Eu não estava escrevendo. Tem que escrever, porque nos momentos difíceis, no momento de tribulação, de resistência, nos momentos assim que você está sem ânimo nenhum, você vai começar a ler. E a leitura vai fazer com que você exploda. Eu tenho um caderninho, vou mostrar para vocês aqui. Esse caderno aqui, ó. Esse caderno aqui deve valer uns 500 milhões de dólares. Vamos botar R$1 bilhão. Eu não posso mostrar para vocês que tem aqui. Não posso mostrar. Isso aqui são as minhas mentalizações. Não posso mostrar. Isso aqui tem poder que só Deus sabe. Olha aí o caderninho da mentalização. Na verdade, eu tenho 2, tá? Porque o negócio ficou tão sério para mim que eu comecei... Isso aqui, ó, não tem preço. Não tem preço. Isso aqui não tem preço. Não tem valor na face da terra que paga isso aqui, ó. Não tem. Não tem. Isso aqui são... O que está escrito aqui não está no gibi. Então, tá aqui, ó. A luz está aqui. Tá vendo? São coisas poderosas da terra que ninguém tem acesso. Só eu. Nem minha esposa sabe o que está escrito aqui. Só Jesus, só o Espírito Santo. Tenho medo de escrever e os outros lerem. Olha só. É o seguinte, você vai ter que esconder esse caderno seu. Você vai ter que esconder essas folhas suas. Num cofre, compra um cofre, sei lá. Não deixa em qualquer lugar, entende? Eu posso deixar aqui em cima da minha mesa, porque minha filha e meu filho não lê. A minha esposa não mexe nas minhas coisas. A gente tem um pacto de transparência. Então,
Assim, tem coisas que eu mentalizo que ela não precisa saber, entende? Mas ela sabe que tem muita coisa no meu coração que eu desejo. Tem coisas que eu alinho com ela. Deixa eu falar uma coisa aqui. Tem coisas particulares que realmente não é bom que ninguém saiba. Que você faça isso, você e Deus. Que sejam coisas boas. Eu não tô falando que você, né, se você é alguém ruim, que mentaliza, pensa as coisas negativas, isso não é saudável, isso vai dar em nada, isso é problema para você. Mas agora, se são coisas boas, e são coisas que queimam no seu coração, não é que você vai esconder um código para que a sua esposa ou seu marido não saiba, mas deixa acontecer e depois você mostra pro seu marido, olha aqui, ó, eu mentalizei isso. Eu faço isso com a minha esposa. Depois que acontece, eu chego nela e falo, olha aqui, amor, eu não tenho nada para esconder minha esposa, mas tem coisas que eu mentalizo, que eu momentaneamente não falo para ela, falo depois que acontece. A mentalização está relacionada à fé. Bingo! A mentalização nada mais, nada menos que é a fé aplicada. A mentalização é um exercício da fé. Fé é a certeza e convicção das coisas que não existem tornarem existência. Mentalização. Entende? Mas a explicação lógica que pra gente, sem ser essa parte espiritual, é você pegar esse poder da imaginação, que é a fé, e você aplicar de uma forma prática. Então, você pode chamar de fé também, se você tem resistência, se você é cristão e tem resistência com essa palavra. Chama de fé. Só faz isso que eu estou falando para você. Faz um grupo do Zap. Como é que é? Faz um grupo do Zap só seu. Me ajudou bastante. Não entendi. Então, pessoal, você precisa ter isso escrito. Escreva as suas mentalizações, entende? Isso vai ajudar muito nos dias difíceis. É fazer a nossa parte para que Deus possa fazer a dele. Exatamente. É o seguinte. Peça-me, está escrito o versículo na Bíblia. Peça-me que eu darei às nações por herança. Isso aqui é algo, um exercício que eu faço na minha vida para eu poder pedir coisas grandes. Quando Jesus disse isso, ele se referiu, quando na palavra de Deus está escrito isso, está se referindo a você poder pensar coisas muito grandes. A pensar coisas tremendas. Mas o negócio é o seguinte, você não pede nada para Deus. Mas essa questão de pedir, tem muitas pessoas que elas não mentalizam, por quê? Na mentalização também fala de relacionamento com Deus. A pessoa só quer ficar pedindo. Deus não quer só te dar, Deus quer ter um relacionamento. Na verdade, Deus quer ter primeiro um relacionamento com você, para depois poder dar tudo aquilo que você pede. Mas você fica aí nessa vida aflita, de campanha em campanha, pedindo para Deus, jejuando, clamando aos céus. Eu não sou contra o jejum, eu faço o jejum, mas o jejum é para mortificar a sua carne, para você poder ter sensibilidade ao Espírito de Deus. Jejum não é uma barganha. Vou ficar sem comer para o meu casamento melhorar. Vou ficar sem comer para que eu possa ter um salário melhor. Não é base de troca. Você jejua para que o seu espírito fique com uma sensibilidade ao Espírito de Deus para você poder ir pelas direções daquilo que é de Deus para a sua vida. Então, para de ficar barganhando com Deus. Os cristãos ficam barganhando. Vou fazer jejum para ficar pedindo coisa para Deus. Faça jejum para você ter sensibilidade até para pedir coisas para Deus. Faça jejum antes da sua mentalização para você poder mentalizar as coisas que estão no coração de Deus. Ah, mas eu não quero ficar pedindo casa ou sucesso. Deixa eu te falar, peça para você ser a imagem de Deus na terra. E quando você se encontrar com essa imagem de Deus na terra, você vai encontrar que tudo aquilo que é de Deus é bem sucedido. Deus não te chamou para ser um franciscano aí que fica mendigando e pedindo dinheiro emprestado para os outros. Deus quer que você reina na terra. Você vai reinar no céu, mas que Deus também quer que você reina em vida. Que você seja cabeça e não cauda. Mas os cristãos preferem ficar naquela labuta. Se Deus quiser, eu nunca mais usei essa frase. Por quê? Eu me conecto com a fonte e sei aquilo que Ele quer para mim e cai para dentro. Agora aquelas pessoas ficam falando, você vai ser bem sucedido. Se Deus quiser, irmão. Peraí, se Deus quiser, Deus já quis. Se Ele não quisesse, Ele não tinha enviado Jesus para morrer na cruz, para que você tivesse acesso a todas as coisas que você pode ter em vida. Jesus não ia fazer, Deus não iria mandar, né? Deus não iria se fazer em homem
para morrer por você, para você poder acessar os poderes em vida. Deus já quis todas as coisas. Não fica repetindo essa frase, sabe, como um jargão. Você vai ser próspero, o casamento vai ser restaurado, se Deus quiser. Deus já quis. A maior prova disso é Jesus na cruz. Se eu falar na minha igreja, vão pensar que desviei. Essa é a mentalidade. Eu comecei falando para vocês a dificuldade do brasileiro, com a cultura brasileira, de mentalizar. Existem vários bloqueios, existem várias coisas. A religiosidade, o pessimismo, a cultura política, a cultura dos pais, que você acaba herdando uma herança dos pais, você está herdando uma mentalidade muito abaixo daquilo que você pode ter, fazer e viver em terra. O tempo todo eu falo isso. Então é o seguinte, você precisa ser o fora da curva. Você precisa começar a ter esse pensamento desbloqueado de que você pode primeiro alcançar na mente e depois, consecutivamente, você alcançar esse resultado. Uma das coisas que eu mais falo é o seguinte, quando você mentaliza, o exercício mental é o seguinte, eu mentalizo, visualizo, escrevo e verbalizo. O que acontece? A sua mente, ela chega no estado ou no lugar que você está pensando. E, consecutivamente, o seu corpo tem que obedecer esses comandos mentais, espirituais, que são estimulados através da mente. Você sabia disso? Que você pode gerar uma circunstância positiva e espiritual, que inclusive é da parte de Deus para a sua vida através da sua mente, quando você começa a pensar? Nossa! Nós cristãos, nós temos a faca e o queijo na mão, mas só que a gente prefere ser alienado. A gente prefere ficar na barra da saia dos outros. A gente prefere ficar pedindo opinião para os outros. A gente prefere ficar ouvindo o que os outros têm para falar da nossa vida, mas só que a gente não faz aquilo que Deus nos deu como poder em vida. É hora de você cair para dentro, de você libertar dessas amarras, dessas culturas negativas que eu falei e começar a exercitar. Felipe, como que eu posso começar? Começa pequeno, como eu disse. O músculo precisa fortalecer. Esse músculo aqui precisa... Não que o cérebro é um órgão, mas eu trato ele como um músculo, né? O cérebro não é um músculo, mas eu falo para você poder entender. Exercitar esse órgão. Eu tinha a imagem de Deus como um pai punidor, mas fui desbloqueada e hoje sinto o amor de Deus por mim. É vencer essa religiosidade. É quebrar esses paradigmas errados e cair para dentro e começar a viver aquilo que Deus fez para você. Felipe, tem que ter data para acontecer a mentalização? Boa. É o seguinte, não existe nenhum objetivo. Objetivo só é objetivo com datas. Se você mentalizar sem datas, não vai acontecer. Tem que colocar a data. Felipe, e se não acontecer? Você recalcula o alvo e o objetivo e aí então você coloca uma nova data. Eu faço sempre uma brincadeira nas minhas sessões de mentoria, que eu não vou falar aqui porque eu tenho certeza que algumas pessoas vão para minha mentoria. Porque eu tenho certeza que você está vendo que o resultado, ele é um resultado real, é verdadeiro. Eu tenho mais de 60 alunos de mentoria online em grupo e eu tenho vários depoimentos, testemunhos de pessoas que estão sendo transformadas, literalmente transformadas através dessa mentoria. E, de fato, as pessoas, em uma das sessões, eu falo sobre essa questão de data, de objetivos. Então é o seguinte, se não tiver data, não é mentalização, não é objetivo, não é algo que queima no seu coração. Pode existir. Então, você tem que ter data para todas as coisas, para começar e para terminar. Uma outra coisa que eu gostaria de falar para vocês, que eu acho que é muito importante, é o seguinte, eu mentalizo coisas para os meus filhos. Na oração do Pai Nosso, Jesus falou, na terra como no céu. É isso aí, Ernesto. Precisamos viver o céu na terra. Falta de princípios, isso aí, começar a viver. Estou sendo, sim, fora da curva. Não quero nem saber o que vão pensar. Uou! Como mudar a minha vida espiritualmente e na prática, sendo que estou endividada, e isso me deixa muito distante de Deus. De Deus, tudo está dando errado. Olha só, deixa eu explicar uma coisa para vocês.
Esse senso de culpa é religiosidade. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se você for pegar a história de Pedro, Pedro negou Jesus. Davi, ele adulterou e ainda foi assassino, mandou matar o marido da mulher. Se você for olhar Moisés, ele bateu na rocha, sendo que Deus pediu para tocar na rocha. Se você for ver os grandes homens de Deus que foram usados de formas poderosamente, deixa eu falar uma coisa para vocês, todos eles cometeram erros. Todos. O que acontece? Eles furaram esse senso de culpa através de um relacionamento vivo. Então para de achar que Deus é punidor. Isso foi coisa que você aprendeu lá na sua igreja. Através desse senso de culpa, muitos ministérios conseguem dominar a vida das pessoas. Então as pessoas, quando elas vão pensar por si próprias, elas começam a receber aquele senso de culpa. Se eu pensar diferente, se eu fazer alguma coisa, eu vou ser punida. Então deixa eu te falar, arrebenta essas amarras. Começa a fazer perguntas, principalmente para Deus, para você e para as circunstâncias que você está vivendo. Fura esses bloqueios de alienação, de religiosidade, de culpa. Deixa eu falar uma coisa para você, Deus te ama. E a maior prova disso é que ele enviou o próprio filho dele para vir na terra e morrer por você. Para que através desse ato de amor você fosse liberta, justificada, santificada, salva. Então, pelo amor de Deus, quando você duvida desse amor de Deus, dessa libertação, você está crucificando Jesus novamente. Porque somente com um ato que precisa ser lembrado, você vai começar a sentir bem. Tem que ter sacrifício. Tem que ter sacrifício, punição. Deixa eu te falar, o sacrifício já foi feito. Jesus foi o Cordeiro Imaculado para morrer, o único sacrifício perfeito, para que eu e você tivéssemos livre acesso diante da presença de Deus. No Antigo Testamento, tinha que matar os animais para que a comunidade, os filhos de Deus fossem perdoados. Quando Jesus ele veio como o sacrifício único e perfeito, para que eu e você tivéssemos vida eterna. Para de viver essa religiosidade. Quebra essas amarras de sistema religioso. Você precisa ser liberto disso de uma vez por todas. Deus te ama. Jesus já morreu e ele ressuscitou. E hoje ele vive com braços abertos para você. Você errou financeiramente, agora é hora de você criar um caminho para você poder pagar suas contas. Eu não estou falando para você viver endividado, não. Eu só estou falando para você arrancar esse peso de culpa da religiosidade, para que você tenha ânimo e um fôlego de vida para poder ter senso na sua mente de poder criar um caminho. Eu sou revoltado com a religiosidade. Eu sou irado com a religiosidade. Porque a religiosidade está matando a igreja. A maior guerra dos últimos tempos vai se chamar a guerra contra a religiosidade. Eu não estou falando para você ser contra a sua igreja, nem ficar batendo de frente com o pastor ou com a igreja. Não faça isso. Mas tudo voltado para a religiosidade foi como Jesus veio. E Jesus enfrentou a religiosidade. E Jesus morreu por causa da religiosidade. Quem crucificou Jesus foram os homens mais entendidos das escrituras, os escribas, os fariseus. Esse povo que crucificou Jesus e os conhecedores da lei de hoje, das escrituras, está crucificando você. Quando ele começa a colocar julgo na sua vida, falando que você não vai ser próspero, que se você sair da igreja você vai ser amaldiçoado, que se você mentalizar ou que se você conhecer você mesmo, isso é coisa do diabo. Porque eles querem ter o controle nas suas próprias mãos, da sua vida. Eles querem cuidar de você e falar aquilo que você deve fazer. Chega de religiosidade. Chega. Chega. A maior guerra dos últimos tempos é a guerra contra a religiosidade. E eu estou me armando. Se você que é cristão, se arma contra a religiosidade. Chega dessa religiosidade. Chega. Quando eu leio coisas desse tipo, como mudar minha vida espiritual na prática, sendo se eu estou endividada, deixa eu te falar, Deus te ama. Ele não está olhando para suas dívidas, ele está olhando para o seu coração. E ele pagou um preço altíssimo para que você pudesse ter um relacionamento com ele vivo. E chega dessa acusação, chega dessas coisas religiosas na sua vida. Chega! Acaba com isso. Ele está de braços abertos te esperando. Tira esse senso de condenação.
E se chegar a data da mentalização e não aconteceu, coloca nova data ou muda o foco? Coloca uma nova data. Desculpa, pessoal, mas é porque eu tô tremendo. Eu tô tremendo. Porque eu sou irado contra a religiosidade. A religiosidade está matando a noiva de Jesus. A religiosidade está acabando com o povo de Deus. E chega dessa religiosidade, chega. É o seguinte, quando você estiver mentalizando e a mentalização não acontecer, reprograma a mentalização. Coloca uma nova data. Não desiste. Eu vou contar uma coisa para vocês que eu fiz. Pessoal, eu tô tremendo até agora. Desculpa, mas saiu de dentro de mim. Para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Eu tô tremendo todinho. Faz tempo que não frequento igreja nenhuma, mas sei que Deus é comigo. Mas deixa eu te falar, não tem raiva da igreja. A igreja, ela não é culpada. O culpado é o sistema religioso. A igreja é a noiva de Jesus. Você precisa ter comunhão com outras pessoas. Você precisa se relacionar. Eu não estou falando para você sair da igreja. Muito pelo contrário. Eu estou falando para você ser a igreja. Não se sai da igreja. Porque a igreja somos nós. Entende? É outra mentalidade. Vocês têm que entender essa mentalidade. Faz tempo que eu não frequento. Top demais. Obrigado por me ajudar. Estou nesse exercício com o Felipe. Bem que disse, religiosidade, julgamento, se você não está congregando em uma igreja. Deixa fluir, queimar no seu coração. Uau, verdade. A live da religiosidade vai pegar fogo, vai. Semana que vem, com o pastor Rafael Tarso. Uau, bom dia, bom dia. Chega de religiosidade, chega. Eu deixei a religiosidade me deformar. A religiosidade deforma as pessoas. Primeiro dia, estou maravilhada. Seja bem-vinda. Deixa eu falar uma coisa para vocês que eu fiz para testar, para validar a mentalização na minha vida. Eu sei que um monte de gente aqui agora vai me chamar de carnal. Um monte de gente vai me chamar de inútil do que eu mentalizei. Mas eu vou falar para vocês, sabe por quê? Porque através disso isso gerou tanta fé em mim. Eu vou contar para vocês. Ser igreja é mais que ir à igreja. Verdade. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando eu comecei a me deparar com a mentalização... O que aconteceu? Eu falei o seguinte, eu vou fazer um teste. Eu virei para Deus, falei, Deus, me perdoa o que eu vou fazer. Me perdoa, mas eu vou fazer um teste. E aí, o que eu fiz? Eu sei que eu vou mudar aqui de tema totalmente, mas para fechar essa questão da mentalização, você precisa validar, que é essa última parte da mentalização. Você precisa validar. Através de quê, Felipe? De experiências. Você precisa gerar experiências. Você pode começar mentalizando um bombom, um chocolate, uma visita. Você pode mentalizar uma pessoa te ligando. Quem aqui já passou por essa experiência? Você está pensando em uma pessoa, de repente essa pessoa te liga. Quem aqui já teve essa experiência? Levanta a mão aí. Saia do sistema religioso, mas seja igreja. Isso aí. Não estou falando nada contra a igreja, contra o sistema religioso. Depois dessas palavras maravilhosas, meu fim de semana vai ser melhor. Amém. Quando resolvi me conectar com Deus, deixei a religião, sinto hoje que sou livre. Glória a Deus. Top, Nádia. Deus é liberdade. Aleluia. Eu tô tremendo todinho até agora, pessoal. Pessoal, quem não viu essa live, assista, tô tremendo todinho. Fluiu um fogo aqui agora que eu tô suado da cabeça aos pés. Vamos lá. É o seguinte, isso é o poder da mentalização. Você já começou a mentalizar e você nem sabe que você tem esse poder nas mãos. Você começa a pensar em uma pessoa ou pensar em algo e aquilo acontece. Isso é mentalização. Então deixa eu contar para vocês o que eu fiz. Eu falei, Deus, me perdoa, eu sou carnal, e não, mas eu sou livre no Senhor, eu sou seu filho, eu te amo, você é tudo da minha vida, mas eu vou fazer um exercício. Vocês não vão acreditar não o que eu fiz, mas eu fiz. Pessoal, eu joguei na Mega Sena aqui na Alemanha, você acredita? Eu nunca ganhei bingo, eu nunca ganhei nada, sorteio, nada, eu nunca ganhei nada. Mas eu vou contar uma coisa para vocês, pessoal. Eu joguei na Mega Sena aqui na Alemanha e eu ganhei. Não sabia que isso era mentalização, mas eu reencontrei pessoas usando a mente. E é isso aí, é o poder da mentalização, mas você não sabe. Pessoal, confesso para vocês, joguei na Mega Sena e ganhei. Sai da religião, viva Cristo.
minha vida mudou. Mas deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu vou explicar para vocês o que eu ganhei. Eu não ganhei o prêmio máximo. Não ganhei. Na verdade, eu ganhei 2,50 € nesse jogo que eu fiz. Mas só que o negócio é o seguinte, eu nunca ganhei nada. Eu nunca ganhei nada, nem bingo de escola, nem sorteio, nem nada. E aí eu fiz o exercício da mentalização e eu ganhei 2,50 €. Aí eu falei, para. Eu nunca mais vou mentalizar nenhum tipo de jogo, nada. Já validei na minha vida, obrigado Jesus. Porque é o seguinte, eu não concordo em você mentalizar para ganhar jogo. Eu concordo em você aprender para ganhar e gerar riqueza na face da terra. 68%, 70% das pessoas que ganham prêmios em loteria, eles perdem tudo. Deus me livre, eu não quero esse dinheiro não. Sai para lá, show para lá. Eu fiz só um exercício. Eu fiz um exercício de mentalização. Agora vai uma galera lá hoje na Mega Sena, na Loto, vai lá e fala, eu vou mentalizar. Deixa eu te falar, eu mentalizei 2 meses para ganhar 2,50, tá? Vamos ver aqui, Felipe, estou mudando de igreja, mas ainda não saí oficialmente da outra. Posso entregar o dízimo na igreja para onde vou? Deixa eu te falar, você entrega o dízimo aonde você se alimenta espiritualmente. Então, aonde você alimenta espiritualmente é onde você dá o dízimo, ok? Aonde você está se alimentando espiritualmente? Não sei, você sabe. Obrigado por me dar clareza disso. Eu faço muitas coisas usando a mente. Parabéns. O poder da mentalização. Você queria só um teste. Na verdade, eu fiz o teste, eu precisava validar, eu não sou bobo. Eu falei, bom, Deus, vou para a prática. Aí depois disso eu comecei a mentalizar coisas poderosas e começaram a acontecer coisas poderosas. Mentalizar sempre para mim ou por mim. Ou pode ser para outra pessoa. Eu quero fechar aqui a live falando sobre isso. Tenho um problema em ganhar dinheiro, bloqueio. Acho que não mereço, tá difícil mudar isso. Isso é a mentalidade, bloqueio emocional. São bloqueios emocionais. Keila, você precisa fazer a mentoria para você desbloquear. Lógico, vou testar também. Se Felipe Fernandes pode testar, vou testar. Você é livre a fazer o que você quiser. Deixa eu só fechar aqui a live, pessoal, falando sobre essa mentalização para outras pessoas. Você pode mentalizar para tudo na sua vida. Mas é o seguinte, o poder da mentalização, de você visualizar, de você escrever, de você verbalizar, vai ser especificamente para aquilo que você tem autoridade na Terra. Por exemplo, você tem autoridade dentro da sua família, na questão do seu casamento, na questão dos seus filhos, na questão de parentes. Você pode mentalizar para outras pessoas em caso de circunstâncias. Vou dar um exemplo aqui bem simples para você. Por exemplo, eu estou mentalizando no meu trabalho eu mudar de cargo. Isso pode influenciar coisas para outras pessoas. Por exemplo, você está mentalizando para você subir de cargo, vamos supor que uma pessoa recebe uma promoção por causa dessa mentalização sua, entende? Isso acontece. Mas agora você mentalizar para outra pessoa espiritualmente, pode ser que... É porque é o seguinte, até hoje não existe uma explicação lógica para isso, mas o que eu falo para você de acordo com a minha experiência é que tudo aquilo que eu tenho autoridade que compete à minha vida, minha esposa, meu casamento, meus pais, meus irmãos, os meus filhos, o meu emprego, a área que eu trabalho, são coisas que competem a mim. Agora eu mentalizar para o Bolsonaro ganhar, mentalizar para o Lula sair da cadeia, essas coisas eu acredito que tem sim um poder, que tem sim um efeito, mas eu não sei falar para você a porcentagem disso, do efeito que isso pode acontecer. Eu creio que pode sim ter uma influência, mas não define. Agora é diferente quando uma nação se levanta para orar por uma causa, por um país, aí é diferente. Aí sim já não é somente a questão do poder da mente, isso é uma coisa espiritual, ligada na terra e no céu, enfim. Então assim, tem algumas coisas que só você testando para você poder saber o tipo de influência que você tem em determinada área. Então, o que eu aconselho vocês fazerem? Mentalizar para os seus filhos, mentalizar para o seu casamento, para sua esposa, para o seu marido, para o seu pai, para sua mãe. Pessoas que estão conectadas com você de uma certa forma. E aí, então, tem sim uma validade poderosa. Agora, mentalizar para causas e outras coisas,
Pode ser que tenha influência, pode ser que não, depende do seu nível de maturidade de mentalização. Mentalizei que ia achar dinheiro no chão e já achei, tá vendo como é que é? Eu já fui mais ousado, né, Cláudia? Eu mentalizei ganhando na Mega Sena. E ganhei. 2,50. Eu posso falar que eu ganhei. Eu só não ganhei o prêmio, mas eu ganhei. Eu ganhei através da mentalização. Depois disso, eu nunca mais joguei. A minha esposa falou, amor, continua jogando. Eu falei, tá amarrado, sai daqui. Que esse pensamento de ganhar em loterias, pra mim, não é saudável, não é bom. Eu só fiz um teste e validei. Eu tinha experiência com isso, só não sabia que era mentalização. Depois que tive mais clareza, com certeza aumentou os resultados. Mais ou menos assim, eu mentalizo a libertação dos vícios do meu esposo. Isso, mentaliza, você tem uma conexão espiritual, laço de alma com seu marido. A sua mentalização para ele funciona 100%. Eu tive uma experiência com terceiros incrível. Tive uma casa abandonada aqui em Madrid que vivia cheia de jovens usando droga. Eu orei e mentalizei alguém comprando essa casa e reformando. Tá vendo? Mentalizou para terceiros. Algo aconteceu. Então é o seguinte, vai acontecer algo. Eu só não falo para você que pode ser somente você, porque tem outras pessoas que poderiam estar orando também, entende? Compartilha como foi, Nádia. Depois eu vou chamar a Nádia. A Nádia também é minha aluna, eu vou fazer uma live com ela para ela contar essas coisas de mentalização. 10 anos na luta e ainda não aconteceu, mas não trabalhei isso. Mentalização. Deixa eu falar algo para vocês. Vai acabar a minha live. Esse aqui é um tema bem legal. Eu vou fazer outras lives também sobre mentalização para vocês poderem fazer as perguntas, chapar nas perguntas. Mas a minha mãe mentalizou por 8 anos o meu pai batizando. Não sei para vocês que estão conectados, mas eu sou pastor também. Em 2013, eu e meu irmão mais novo, que é pastor também, nós batizamos nosso próprio pai. Deus levantou os filhos para batizar o pai. Eu batizei o meu pai em 2013. Minha mãe orou durante 8 anos. Meu pai tinha problema com álcool, meu pai tinha problema com várias outras coisas. E a minha mãe mentalizou, hoje meu pai é um grande homem de Deus. Você tem autoridade espiritual? Não, peraí. O que você tem autoridade espiritual? Exatamente, uma conexão espiritual. Seja casamento, seja como filho, seja... enfim. Mentalizei uma live com o Felipe e já fiz. E tem acontecido a reforma e a casa está ficando linda. Mentalizei escrever no papel e estou recebendo ferramentas para alcançar objetivos. Direi em processo. Uau, Nádia, isso aí. Isso aí, bom dia. Bom dia, Cleide. Por que você não valida... Por que você não valida jogo de loteria? Você acha amaldiçoado? Não é uma questão de amaldiçoado. É porque é o seguinte, eu acredito em você adquirir competências para você poder construir algo que é real. A loteria você vai ter que ficar vivendo de sorte. E quem vive de sorte? Eu não vivo de sorte. Eu dependo, de fato, de uma conexão divina com o Pai. Tá acabando a live. E aí, então, esse relacionamento me dá capacidades, adquiro competências com o meu trabalho. Na Bíblia fala, com o suor do seu trabalho, o homem viverá. Então, através do trabalho, eu acredito que seja, de fato, abençoado. Agora, viver de sorte, pega comigo. Comigo, não. Você pode fazer se você quiser, mas comigo não vai pegar, não. O segredo da mentalização é a convicção. Enquanto houver 0,0000001% de dúvida, você precisa tratar isso seu coração. Boa, Tati? Mandou ver. Se tem dúvida, deixa eu falar uma coisa para você, é só uma tentativa. Agora, se você cancela as dúvidas e cai para dentro, deixa eu te falar, parabéns. É isso aí. Pessoal, olha só, deixa eu pedir uma coisa para vocês. Eu fiz uma postagem ontem alcançando 1000 vidas lá no meu Instagram. O que eu quero pedir para vocês? Está acabando a live. O que eu quero pedir para vocês? Quando vocês saírem dessa live aqui, eu quero pedir para vocês deixarem um comentário lá, nessa última postagem, lá no feed. Lá na parte principal do meu Instagram, tem uma foto. Somos 1000. Eu queria que vocês deixassem um comentário lá. Deixa um comentário, um insight de hoje, da mentalização, enfim. Essa live está salva. Quem quiser essa live vai ter que me chamar no privado. Eu vou passar só para quem no privado. Hoje e amanhã só para quem está no privado. Porque realmente vocês acordaram no sábado para poder de fato receber. Então amanhã vai ser top demais. Amanhã eu vou fazer um resumão e trazer a chave final. E quero agradecer vocês. Falta 20 segundos.
Um beijo no coração, amo vocês. Obrigado por compartilhar, por comentar, isso tem ajudado muito. Já alcançamos mais de 60 mil impressões com esse perfil, com 1000 pessoas. Um beijo, amo vocês, obrigado pela força, tamo junto!